Fala, gente, Papo Doce, nosso canal de conversa, de bate-papo sobre as várias coisas do cotidiano da gente, do que a gente gosta e política também. Hoje eu vou trazer, vocês viram aí no banner, um comentário, vamos dizer, um diálogo sobre o Reinaldo Azevedo, jornalista conhecido no Brasil, pessoa importante no jornalismo, um estudioso, um leitor, um cara que conhece profundamente a língua portuguesa, a poesia, não há como não conhecer, né? Para conhecer a língua portuguesa necessariamente tem que perambular pelas obras literárias mais importantes, e o Reinaldo fez isso, e é um leitor, um estudioso, uma pessoa realmente de referência no Brasil. O motivo pelo qual eu venho falar do Reinaldo Azevedo, entre outras coisas, é esse, de ele ser esse jornalista importante, leitor, conhecedor de vários assuntos, do direito inclusive, ele é um estudioso do direito, embora não seja operador do direito, mas é também o fato de que eu gosto dele. Né? Quem me conhece aqui, o pessoal da minha família, me vê sempre com o celular ouvindo o programa que ele faz, o É da Coisa, na Band News. Né? E eu vou dizer o motivo pelo qual eu trago esse assunto hoje aqui. Eu, além de ser profissional de relações públicas, ou seja, profissional de comunicação social, graduado, me especializei, fui dar algumas aulas, sou jornalista também como você, Reinaldo. Fui dar algumas aulas e com os meus alunos adultos, né, aulas em pós-graduação e graduação, embora muito jovens, os meus 6 alunos, mas são adultos. E um deles começou a se interessar por política, a gente conversava muito, faz alguns anos isso, e aí eu falava muito do Reinaldo Azevedo nas questões políticas, né? O Reinaldo já tinha as posições que ele tem hoje, pelo menos muito parecidas em grande escala, e aí certa vez ele foi pesquisar. Quem faz uma pesquisa hoje no YouTube, por exemplo, aqui no YouTube, bota lá Reinaldo Azevedo, aparecerão vídeos do Reinaldo Azevedo de 16, 15, 14, 13, 12, 20 anos atrás, e aparecerão vídeos do Reinaldo Azevedo recentes. E aí ele viu isso, ele fez perambulou pelas redes aí, e pesquisou o nome do Reinaldo Azevedo, e ele voltou chocado. Ele disse: cara, esse jornalista, eu gosto dele, ele é interessante e tal, uma figura interessante, mas é impressionante como ele mudou de posição, né, professor? Ele, conversando comigo. E aí talvez o Reinaldo Azevedo não entenda isso. Hoje quem quer se defender disso diz o seguinte: se você tiver as mesmas posições que você tinha quando tinha 15 anos, você é um idiota, você é sei lá o quê. Embora esses termos não sejam meus, mas as pessoas dizem muito isso hoje. E não é assim não. Em muitas coisas, principalmente nas ideologias, no que acredita, tudo bem que o Reinaldo Azevedo foi uma pessoa, ele mesmo diz, né, foi de uma família humilde, né, foi pobre e venceu na vida, ascendeu e tal. Talvez isso mude um pouco as pessoas, seguramente mudou o Reinaldo Azevedo, né, e aí também ele foi para o mundo do jornalismo, ficou conhecido, televisão, rádio, tal, o Brasil inteiro. Está nos principais debates, não há como falar de jornalismo hoje sem falar no Reinaldo Azevedo, enfim. Mas ele precisa compreender isso. Quem se vê um marinheiro de primeira viagem que começa a se interessar por política, principalmente um jovem, como foi o caso desse meu ex-aluno, se choca, ele não entende, ele não acredita. E é assim mesmo política, o cara defendia, porque os argumentos, eu não vou nem falar aqui, viu? Os argumentos é o mesmo ímpeto, a mesma pertinácia, os mesmos argumentos tão fortes e eloquentes quanto o Reinaldo Azevedo usava para fazer críticas ao PT, e não é críticas ao PT, porque críticas ele faz hoje também. Não é crítica, é violência. É violência. Eu vou dizer coisas aqui que talvez quem gosta do Reinaldo, e eu sou um dos que gosto, não goste, não vai gostar de ouvir. Então, essa violência com o PT vinda lá de trás, né? Quando o Reinaldo apontava para a câmera e dizia: Lula, foi o seu partido que destruiu o Brasil. Olha, a verdade é a seguinte, pode não gostar, o Reinaldo meio que esconde um pouco isso, porém com as redes, né, com o YouTube, isso não fica mais escondido. Poucas pessoas vão a esses vídeos mais antigos, mas quando pesquisa diretamente o nome, vai aparecer. Se você der na sua linha do tempo, né, você der uma passada, estarão lá esses vídeos mais antigos dele com a Joyce, essa moça que foi deputada. Depois houve um desentendimento lá deles, enfim, achei o Reinaldo absolutamente equilibrado nas críticas que fez a ela. Enfim, gente, essa mudança assusta quem vê de início. Eu não vou aqui, por favor, essa história de foi comprado, recebeu dinheiro. Não recebeu, isso é tudo história. Eu pelo menos, não vou partir desse princípio, essa premissa para mim não existe. Não houve nada disso. É mudança mesmo de conceito. Acho muito ruim o jornalista que tem, vamos dizer, um contato acima de um contato profissional com esses políticos, tal, porque ele, cria certas amarras que para mim não são sadias, né? É uma opinião. As de Reinaldo Azevedo, elas são absolutamente incisivas
E, como eu disse, com o mesmo argumento com que ele fazia críticas terríveis quando o PT era o partido mais corrupto do mundo de todos os tempos, é o mesmo argumento com que ele defende agora o PT com unhas e dentes, não igual, o mesmo argumento de ser igual, mas a mesma pertinácia, a mesma, sabe, é muito locosa, é muito eficiente na defesa dos argumentos e todos são válidos. Então, o Reinaldo Azevedo precisa entender isso. E precisa entender também que lá atrás, quando a gente não tinha essa loucura do bolsonarismo aí, mal educado, grosseiro, estúpido, protofascista, a gente pode até dizer assim, com esses pensamentos absolutamente, vamos dizer, inaceitáveis. Quando a gente não tinha isso, olha lá o que eu vou dizer aqui, tá? Meio que quem começou isso, Reinaldo, essa risadagem, esse kikiki, esse zombar por um defeito físico, foi você. Foi você. Você e o professor Vila. Sabe professor Vila? Professor doutor Vila. É mesmo, doutor. Fez doutorado, portanto, ele sim é legítimo doutor. Não um médico, não, né? No formal, ele sim é doutor. Foram eles. Tá? O Reinaldo Azevedo e o professor Vila. Quando nunca foi assim direto, uma coisa achincalhada, 9 dedos, não, o Reinaldo nunca fez isso, nesse ponto ele é extremamente elegante. Mas assim, não, porque Dilma manca, aí fica o a risadagem, sabe? Porque Dilma puxa de uma perna e faz uma piadinha estúpida, sabe? Foram eles. Quem começou essa pouca vergonha que está hoje, o jornalismo, as redes sociais, foram eles. O professor Vila e o Reinaldo Azevedo. Pesquise, faça uma pesquisa realmente aprofundada, ele próprio pode fazer isso, ou alguém que assessore ele pode fazer isso. Faça uma pesquisa realmente séria, aprofundada, com critério, vai lá atrás, veja como funcionavam as outras redes, né? O Reinaldo Azevedo, por exemplo, é um cara que, por exemplo, vai aqui um vaticínio, uma tentativa de adivinhar, não é nem o futuro, o passado, mas assim, o Reinaldo Azevedo, quando todo mundo votou em Lula, foi nos primeiros 2 mandatos do Lula. Lula tinha 87 de bom e ótimo, mais 5 de regular. Bom, Lula tinha quase 100% da população com ele. Pronto, naquela época eu tenho certeza que o Reinaldo Azevedo não votou no Lula. Tenho certeza que ele votou nessa agora, contra o Bolsonaro. Provavelmente na outra contra o Haddad. Deve ter votado no Haddad, desculpa. Entre Bolsonaro e o Haddad, o Bolsonaro e o Lula, tenho certeza que o Reinaldo Azevedo ficou com o Haddad e com o Lula. Tenho certeza pelo que eu vejo. Quando você se interessa por uma pessoa, não sei se Reinaldo se interessa por alguém, você acompanha, você mais ou menos sabe até o que a pessoa vai dizer já. Sabe até o que a pessoa pensa sobre determinado assunto. Quer ver aquela opinião, quer ver o esmiuçar, né, vamos dizer, o debulhamento que a gente chama aqui no Nordeste daquela opinião, mas sabe mais ou menos qual é a opinião. Embora que eu estou falando aqui justamente de uma pessoa que mudou radicalmente. E que começou esse kikiki, essa risadagem, essa pouca vergonha, sabe? Esse isona de não sei o que, fica haha com aquela Joyce rindo. Aquilo foi muito ruim pro Reinaldo Azevedo. Tá naquela Veja com aquela Joyce, aquilo foi muito ruim para ele, na minha opinião. Foi um tempo muito ruim para ele. Tudo bem, o emprego dele. Seguramente é um homem da comunicação bem abonado, talvez nem precisasse daquilo ali, mas ficou ali, estava confortável, talvez. Ele é bom no que faz. Então, por favor, o próprio Reinaldo Azevedo, por favor, meu irmão, use seu lado artístico se você vier a ver esse vídeo. Seria uma grande pretensão, uma estúpida pretensão minha de que você viesse a ver esse vídeo. Analise isso com verdade, com o coração de alguém que está lá no Nordeste, que você não conhece, que não é ninguém, que vive no mundo real, sabe esse mundo real, que está aí esperando o ônibus, disputando às vezes uma vaga no hospital público quando o plano de saúde está atrasado, né, que tem aquele plano de saúde mais simplesinho que não... Bom, considere isso. Não vou partir para cima desse cara, não vou parecer arrogante, embora que eu sei que o Reinaldo não se preocupa muito com isso, não. É outra coisa legal nele, ele não está muito preocupado com like, com o número de inscritos. Eu acompanho também o Reconversa, que é um canal que ele fez lá com um parceiro dele, que tem entrevistas bem interessantes. Então, é isso. Verifique, pesquise, volte os vídeos, faça como esse ex-aluno meu fez, entendeu? Vá atrás que você vai ver que quem começou essa fuleiragem, como a gente diz aqui, quem começou essa risadagem, esse kikiki com coisas que não tinha nada a ver com o real, porque o Reinaldo defendeu o impeachment de Dilma, certo? Tem, inclusive, antes do Eduardo Cunha aceitar aquele pedido de impeachment, o próprio Reinaldo Azevedo já dizia que, na opinião dele, havia motivos de sobra para retirar, através do impeachment, a ex-presidente Dilma, né? Então, é isso, é opinião, não mereço pancada.
ou se merecer que ela seja pelo menos no nível, ah não, é isso, quem dá a pancada dá muito mais forte. Ok, tô aqui, eu tenho meus argumentos também, sei me defender, embora tenha menos acesso, né, porque não estou num nível nunca, nem quero, e, inclusive invejo muito, eu sou muito mais um leitor de orelha de livro, propriamente, do que um estudioso profundo, a não ser nos assuntos que são da minha área de pesquisa e de conhecimento. Enfim, essa é a minha opinião sobre o Reinaldo Azevedo. É um grande jornalista, merece ser seguido, merece ser procurado, consultado, mas tem essas falhas que talvez ele tenha dificuldade de reconhecer. Fala muito na primeira pessoa, isso eu também não gosto no jornalismo, sabe? Mas ele faz um jornalismo, ele não é aquele jornalista de matéria, de redação, não é, ele não faz matéria. Porque matéria, por regra, em tese, não tem um lado. Ele é um jornalismo opinativo, então ele dá opinião. A Band News, a UOL, contrata ele, paga ele para que ele dê a opinião dele, porque acha importante a opinião dele, porque acha que a opinião dele merece a atenção do seu público, de quem assiste aí os devidos canais e representações, tá certo? É isso aí. Um abraço, se o Reinaldo Azevedo chegar a ver esse vídeo, por favor, claro que seria absolutamente prepotente da minha parte imaginar que ele vá pelo menos ouvir com um certo discernimento, vamos dizer, sem raiva, né? Uma crítica de um quase fã, não sou fã de ninguém, nem de artista, admiro algumas pessoas, e um admirado jornalista brasileiro que não se sujeita e que vem com posições muito boas, realmente lá atrás o que ele diz é verdade, ele foi um dos primeiros a entender que a Lava Jato, olha, isso aqui está cheio de ilegalidade, não dá para fazer coisas legais com ilegalidade, isso vai dar merda, né? Ele dizia isso, e muito antes de muitos outros que depois vieram reconhecer também. Outros estão até hoje achando que a Lava Jato foi um grande movimento e que o Sérgio Moro era um grande magistrado. Onde está este magistrado agora, senão na política? Um grande abraço, se inscrevam, compartilhem, comentem, deixem seu antagonismo aí. E se puderem compartilhar esse vídeo para que ele chegue ao Reinaldo Azevedo, é a única forma que eu tenho de chegar a ele, porque se quer comentários, o É da Coisa recebe. Né? Quando eu recebia lá atrás, eu mandava, cheguei a falar por telefone, na rádio, né? Lá atrás, quando isso era permitido. Um abraço, até o próximo vídeo.